Agora, é interessante observarmos que a estrela de Davi, por exemplo, ela vem sendo utilizada na bandeira de Israel. Ela começou a ser adotada pelos sionistas a partir do início do século XX, justamente como um símbolo para significar o povo de Israel. Todavia, é curioso porque o símbolo dos israelitas desde a antiguidade era majoritariamente sendo a menorá de 7 braços. E nós não vemos referência, por exemplo, da estrela de Davi nem em obras posteriores à Bíblia, como por exemplo o Talmud de Jerusalém ou o Talmud babilônico. Nós só vemos a estrela sendo utilizada a partir da Idade Média, especialmente pelos caraítas e também pelos cabalistas, e provavelmente foi por conta disso que ela acabou se popularizando como um símbolo também da cultura e do povo judeu. E até mesmo nós vemos que a estrela de Davi, de 6 pontas, com um símbolo amarelo, acabou significando os judeus que foram perseguidos durante o período nazista, algo terrivelmente trágico na história do povo judeu. Agora, durante o período da Idade Antiga, nós temos 2 casos em que encontramos, sim, a estrela de Davi sendo usada. Um deles foi na sinagoga helenística de Cafarnaum, que talvez seja a mesma sinagoga que foi mencionada nos evangelhos cristãos, em que Jesus de Nazaré esteve. E também nós temos um exemplo datado do 3º século, que foi encontrado numa pedra tumular na Itália. Mas são apenas exceções. Basicamente, o que era utilizado como um símbolo iconográfico do povo judeu era a menorá de 7 braços. E é curioso que até mesmo o governo de Israel está adotando mais a menorá como um símbolo ao invés da estrela de 6 pontas, justamente reconhecendo que este é o símbolo mais antigo que representa o povo judeu. O que eu estou tentando explicar para você é que dentro desse triângulo a gente tem 2 formas de correlação entre os 3 elementos que eu trouxe. Existe uma forma de correlação revelada. Deus em cima, a Torá com os preceitos, o povo de Israel e o ser humano. Aqui existe uma primeira correlação e, na verdade, a Torá, a Bíblia, os preceitos e as pessoas que vão cumpri-los, elas conseguem chegar até Deus. Então a gente forma um primeiro triângulo. Esse primeiro triângulo, que seria uma subida. Óbvio que Deus sempre tem que estar em cima. Por outro lado, essa é uma parte revelada. Só que a gente vê que na estrela de Davi, ela é formada de 2 triângulos. Um triângulo com a base normal e assim sobe, mas um triângulo ao contrário. Por que isso? Porque esse segundo triângulo, ele significa a parte oculta da criação, seja do povo de Israel, seja do ser humano, seja da Bíblia com os seus mandamentos e tudo que nela há, ou seja, especialmente a parte mística do conhecimento divino e, como a gente explicou agora, também de Deus. Essa parte ela parece ao contrário, porque não é aquilo que a pessoa pensa que é. Não é da forma como nós entendemos. Agora, muito interessante é que há passagens que afirmam que o rei Davi, quando ele foi coroado e ele cria o exército dele, um dos sinais que ele vai botar nos escudos do exército, e especialmente no próprio escudo dele, é a estrela de Davi, a Magen David. Mas mais uma vez a gente faz essa pergunta: o que tem a ver a estrela com o que a gente chama até da estrela de Davi, 2 triângulos, com o rei Davi, A princípio você pode pensar que nada, mas veja bem, você sabe que o hebraico, a forma de escrever o hebraico, na verdade existem 2 formas. A forma como nós temos a escrita da Torá, que foi dada por Deus a Moisés e assim por diante, que é chamada a escrita Ashurit. Por outro lado, existe um hebraico arcaico, que era o hebraico que as pessoas escreviam há milhares de anos atrás. Se você olhar, veja que coisa fascinante. Você pode encontrar isso na internet. O rei David se escreve em hebraico com 3 letras, a palavra David. Daled, Vav e Daled. Como em português tem 2 Ds, em hebraico também sai 2 Daled. Daled, Vav e Daled. Para e veja como se escreve isso. O Daled é um triângulo.
O outro Dalet, obviamente, também é um triângulo. E o que significa o Vav? O Vav, em hebraico, ele se chama o Vav da soma, aquilo que vem acrescentar. Então, já aqui a gente percebe que existe um segredo no nome de David, que são dois triângulos que devem ser sobrepostos. Tá? Por que sobrepostos de forma contrária? Será que é só estética ou será que é o segredo que a gente contou no Zohar? Eu vou mais pelo segredo do Zohar. Não acho que é só uma questão de estética, porque certamente o rei David conhecia isso. Mas veja bem, isso que eu acabei de falar para você do hebraico arcaico, você também pode encontrar, porque parte das escavações arqueológicas muito antigas da época, logo da época do rei David e logo posterior, já existem pedras que escrevem, por exemplo, a casa de David, e você vai ver a parte do David escrita exatamente como eu falei para você, um triângulo, outro triângulo e um sinal que na época significava o sinal do Vav, que era o sinal também do mais. Então sai exatamente aquilo que a gente falou.